Você já parou para pensar no poder transformador da Bíblia? Ela não é apenas um livro antigo, mas sim a história de um Deus que se revela ao homem, que se revela a você e a mim. Uma história de amor, redenção, sofrimento, mas também de esperança eterna. E no vídeo de hoje, você vai entender, de forma clara e profunda, a jornada completa da Bíblia, desde a criação do mundo até o último suspiro dos discípulos de Jesus. Cada passo, cada decisão, cada erro e cada acerto das figuras que habitam a palavra de Deus terão sentido. Ao final deste vídeo, você não será mais a mesma pessoa. Suas convicções e seu entendimento sobre a Bíblia vão se transformar. E eu não estou exagerando. Essa transformação vai ser real se você abrir o seu coração para o que será falado aqui. Não importa se você já tem dificuldades para entender as Escrituras. Neste vídeo, você vai descobrir como a Bíblia pode ser mais acessível do que imagina. Eu garanto que você será edificado, tocado e, mais do que isso, iluminado por tudo o que será compartilhado. Agora, respire fundo, porque você está prestes a embarcar em uma jornada épica pela história da salvação e pela sabedoria divina. Vamos começar do começo, em um tempo onde tudo começou. A Bíblia começa com uma declaração poderosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de tudo o que vemos, de toda a criação, havia apenas Deus. Ele não foi criado, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sempre existiu, e sua existência transcende qualquer compreensão humana. O Deus eterno, sem começo, sem fim, criou o universo com sua palavra. O que vemos hoje, toda a imensidão do cosmos, foi feito por Ele e para Ele. Ele não precisa de origem, pois Ele é o próprio início de todas as coisas. No sexto dia da criação, Deus fez o homem, não uma criação qualquer, mas um ser criado à sua imagem e semelhança. Ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida, nos dando um valor incomensurável. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados perfeitos e puros. Eles viviam no Jardim do Éden, em plena harmonia com Deus, e estavam em total comunhão com Ele. O jardim era um paraíso, um lugar de paz, felicidade e intimidade com o Criador. Mas, como todos sabemos, o pecado entrou no mundo de forma dramática. O homem foi tentado, cedeu à tentação, e com isso, a humanidade foi lançada em um abismo de desobediência e separação de Deus. A consequência desse pecado foi a morte, a dor e a dor do distanciamento do Criador. Mas Deus não abandonou o ser humano. Ele fez uma promessa de redenção logo após a queda, dizendo que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, sinalizando a vinda do Salvador, que derrotaria o pecado e a morte. A partir de então, o homem se tornou escravo do pecado. Mas Deus continuava a trabalhar em um plano divino para trazer salvação. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o mais velho, se tornou agricultor, enquanto Abel, o mais jovem, tornou-se pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus olhou com favor para o sacrifício de Abel, que era feito com o melhor de seu rebanho, enquanto Caim ofereceu o que sobrava de sua colheita. Caim, tomado pela inveja e pelo orgulho, matou seu irmão Abel, tornando-se o primeiro assassino da história. Esse ato de violência foi a primeira consequência trágica do pecado na história humana. Caim, em sua maldade, se afastou ainda mais de Deus, e a humanidade começou a se afastar da pureza original. A partir de Caim, a descendência humana continuou a se corromper. Deus viu a maldade se espalhar pela terra, e foi nesse contexto de violência e depravação que ele decidiu enviar o dilúvio, um grande julgamento sobre o pecado do homem. Mas Deus preservou Noé e sua família, que eram justos aos olhos de Deus. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca para salvar sua família e um par de cada espécie de animal. O dilúvio destruiu tudo,
Mas Noé e sua família, com os animais, sobreviveram, e a partir deles, Deus reiniciou a humanidade. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, que deram origem a várias nações. Sem tornou-se o pai das nações semitas, que incluíam os israelitas, os árabes e outros povos. Cam tornou-se o pai das nações africanas, e Jafé tornou-se o progenitor das nações europeias. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Noé e seus filhos começaram a repovoar a terra, mas, mais uma vez, o pecado entrou no coração do homem. Muitos anos se passaram, e a humanidade se afastou de Deus novamente, até que Deus escolheu um homem, Abraão, para ser o pai de uma grande nação. Abraão, um homem de fé, deixou sua terra e seus parentes para seguir a promessa de Deus de que ele se tornaria o pai de uma nação numerosa. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão e sua esposa, Sara, estavam envelhecendo e, em um momento de desespero, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Deste relacionamento nasceu Ismael, mas Deus prometeu que Abraão teria um filho de Sara, o filho da promessa. Quando Abraão tinha 99 anos e Sara estava com 90, Deus cumpriu sua promessa e Isaque nasceu. Isaque, por sua vez, casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, que mais tarde foi chamado de Israel, tornou-se o pai das 12 tribos de Israel. A história da salvação continuava a se desenrolar, mesmo com as lutas e os erros dos homens. O povo de Israel, através dos descendentes de Abraão, começou a se expandir e se tornar uma grande nação, como Deus havia prometido. Após muitos anos, o povo de Israel, que havia se multiplicado e prosperado, foi escravizado no Egito. O faraó, temendo o crescimento do povo de Israel, os subjugou à escravidão. Mas Deus levantou Moisés, um homem que havia sido criado no palácio do faraó, para ser o libertador do povo de Israel. Moisés foi chamado por Deus para confrontar o faraó e pedir a libertação do povo. Quando o faraó se recusou, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, até que o faraó finalmente deixou os israelitas partir. A jornada de libertação foi longa, marcada por desafios no deserto, mas também pela fidelidade de Deus. Durante os 40 anos no deserto, o povo de Israel foi guiado por Moisés, e Deus os alimentou com maná do céu, lhes deu água das rochas e os protegeu de seus inimigos. Mas o povo também falhou repetidamente, duvidando da providência de Deus e desobedecendo às suas ordens. Por causa da falta de fé, a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, 2 dos espias que confiaram plenamente em Deus. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança de Israel e levou o povo à conquista da terra prometida, cumprindo as promessas feitas por Deus a Abraão. A terra foi dividida entre as tribos de Israel, e cada uma delas recebeu sua porção. Mas a história de Israel estava longe de ser tranquila. O povo de Israel passou por ciclos de obediência e desobediência a Deus, e durante o período dos juízes, o povo foi oprimido por inimigos, mas também foi libertado por juízes que Deus levantava para guiá-los. Eventualmente, o povo de Israel pediu um rei, como as outras nações ao redor. Deus permitiu que Saul fosse o primeiro rei, mas sua desobediência levou ao seu afastamento. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, assumiu o trono e governou com sabedoria. Davi unificou as tribos de Israel, conquistou Jerusalém e preparou o terreno para a construção do templo. Seu filho Salomão construiu o templo e reinou com grande sabedoria, mas suas muitas esposas e sua desobediência a Deus dividiram o reino, levando à queda do Reino Unido de Israel. Após a divisão do reino e uma longa história de corrupção e cativeiro,
o povo de Israel aguardava ansiosamente a vinda do Messias, aquele que traria libertação e salvação. E foi nesse contexto que Jesus nasceu. Ele cumpriu todas as profecias e se entregou por nós, para nos dar vida eterna. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, deixando-nos a missão de espalhar sua mensagem ao mundo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje é o dia. Ele pode mudar sua vida. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E fique ligado, pois temos muitos outros vídeos incríveis para você. Até logo e que Deus te abençoe.